Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao terceiro dia da nossa jornada filosófica. É a primeira jornada filosófica. Serão 20 aulas totalmente online, totalmente gratuitas começamos dia 13 de julho, vamos até a última gravação dia 7 de agosto. Então, aproveitem, porque dia 9 de agosto sai tudo do ar, tá bom? Então, se você ainda não está no nosso Telegram, no grupo do nosso Telegram, o link está abaixo, tá? Para você não perder nenhuma aula, nenhum aviso, para você sempre ter as melhores informações, a lista da bibliografia, tá bom? Então, link para o Telegram, link para o nosso Instagram para você acompanhar as atualizações, tá bom? E o link para a nossa primeira aula, para que você não perca nada, porque é muito importante. Essa é a nossa terceira aula, História da Filosofia Medieval. É uma continuação. Na nossa primeira aula, falamos sobre a introdução à filosofia. Na segunda aula, falamos da história da filosofia antiga. E agora nós começamos da Idade Média. Bom, é um período muito ainda cheio de preconceitos, com várias teorias, alguns que sempre se propuseram a colocar todo esse período da Idade Média, que é como é chamado, eu prefiro chamar de filosofia escolástica, período escolástico, tá? Porque foi quando surgiram as escolas no sentido de ensino, né, mais catedrático, foi quando surgiu as grandes universidades, seja a de Paris, né, como vamos ver alguns mestres dessa região lá, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é a intenção que foi colocada na história e como que se subestima esse período histórico, tá? Nós terminamos a história da filosofia antiga falando sobre Agostinho. E Agostinho, ele é no século V. Então, ou seja, nós vamos falar sobre o século V até o século XVI. Ou seja, são 1000 anos. 1000 anos. Como que não houve nada de tão relevante nesse período? Tá bom? Porque se pegamos, por exemplo, livros históricos, vai falar de uma história universal, há uma supervalorização do período antigo. Quando se fala da Idade Média, fala de poucos pontos. 1000 anos se resume em 2, 3 páginas em livros didáticos. E depois já focam num renascimento. Renascimento que é século XVI, XVII, XVIII. Talvez aí, vamos colocar um 19. Tá? E aí, são 300 anos de modernidade. 300 anos, que seja 400 para alguns teóricos, contra 1000 anos da Idade Média. E quantas páginas se dedicam para esses 300 anos e quantas páginas se dedicam para esses 1000 anos? O meu papel aqui é fazer você se questionar, tá? Então, pode digitar no chat aqui, no nosso comentário, as coisas mais estranhas que você já ouviu falar sobre esse período da Idade Média. É muito importante, porque algumas pessoas talvez não imaginam tantas aberrações que são ditas sobre esse período da nossa história, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar sobre o último dos romanos, o primeiro dos escolásticos, que é o Severino Boécio. Tá? Boécio é, sem dúvida, um autor que merece ser lido e estudado. Inclusive, na indicação bibliográfica de hoje, vou indicar o seu livro, porque ele é fantástico, tá bom?
Então, ele foi um grande professor de lógica, tá bom? Um grande professor de lógica. Aliás, veremos como que a lógica ela tem uma como ela é muito estudada nesse período. Ela tem o seu foco de estudo. As pessoas na Idade Média sempre tiveram aí uma preocupação com a lógica. Talvez seja algo marcante desse período. Tá? E uma das principais características, obviamente, que vai vir na Idade Média é a síntese entre fé e razão. Como a gente terminou de ver lá na aula da história da filosofia antiga, que já começou a acontecer com os cristãos. Essa relação de fé e razão, ela é uma relação que até hoje gera várias discussões. Tá? Aliás, formam-se escolas filosóficas diferentes só por causa dessa visão. Inclusive, é um dos temas que eu gosto de compartilhar, de me posicionar e dialogar com a história, porque nós temos vários posicionamentos em relação a isso. Nós temos pessoas que vão colocar a fé de um lado e a razão do outro sem nem mesmo dialogar. Vai ter pessoas que vão colocar elas como contraditórias. E vai ter gente que vai criar um diálogo entre elas. Basicamente, essas três posturas. Só que, por exemplo, veja que interessante, nunca houve, pelo menos da parte oficial ou relevante, por parte da igreja, teve sim pessoas que questionaram a questão da filosofia, por exemplo, Tertuliano, que tentava tirar a filosofia, achava que estava atraindo a fé, mas, de um modo geral, a fé nunca olhou para a razão com maus olhos. Porém, o contrário sempre existiu com mais frequência. Normalmente, as pessoas que valorizam mais a razão tendem a achar que a fé pode ser algo perigoso para a razão. O contrário é menos encontrado. Você vê menos religiosos, quando tem essa tradição, principalmente dessa primeira leva, que tem essa fé mais histórica, mais tradicional, apostólica, vamos dizer assim, ela nunca olhou com maus olhos assim para os avanços e para o conhecimento grego. Pelo contrário, sempre usou de tudo isso a seu favor. Foi, por exemplo, o conceito de substância, com vários outros conceitos que vêm da filosofia são usados para teologia mais tarde, tá? Então isso é muito interessante. Buscava a síntese entre fé e razão, então isso fica claro diante de tudo que eu falei aqui, e talvez o conceito mais impactante para a história da filosofia, que vai ser usado logo em breve, é o seu conceito de pessoa. Por que tem esse conceito? Bom, porque existe um problema religioso também sobre pessoa, não é só antropológico, que é antropos, que é a pessoa. Existe uma questão religiosa, porque o problema da trindade é muito grande, É um problema religioso. E para entender a trindade, três pessoas, mais um Deus, esse monoteísmo, que é um Deus só, mas trinitário, que o cristianismo sempre pregou, sempre foi um espanto para a razão. Aliás, é um assunto que excede a razão. Então, ele vai definir o conceito de pessoa, que é o conceito mais adequado e usado até hoje, que é uma substância individual de natureza racional. E quando ele coloca substância individual, ele vai ali para o indivíduo, uma substância individual, alguém que você pode apontar com o dedo, por exemplo, Davi aqui, minha substância individual. E quando coloca o princípio, a natureza, significa que eu faço parte de algo comum a outras coisas. Ou seja, eu não sou a única pessoa que existe. Existem outros que têm a mesma natureza que a minha.
Então, essa igualdade de natureza tem a ver com o conceito de pessoa. Ou seja, somos todos iguais nesse sentido, de ser pessoa. Uma natureza racional. Que definição, sabe? É algo extraordinário, merece muito mais tempo para ser explicado, mas enfim, nós temos tantos pontos para falar, afinal são 1000 anos e eu quero ser o mais breve possível. Existem várias aulas que terão mais tempo, mas como são 20 aulas, preciso que vocês me compreendam nisso. Obviamente, vai ter autor que vai ficar para trás, tem muita coisa que poderia ser dita, mas entendam o objetivo da aula. É passar, fazer um en passant mesmo, bem uma visão panorâmica sobre a situação histórica, tá bom? Ele produziu muitos conteúdos sobre o quadrivium. Tá? Sobre isso, inclusive, eu tenho um vídeo aqui no YouTube também chamado As 7 Artes Clássicas. Tá? É muito importante você também entender isso, porque as 7 artes liberais, aliás, né? Desculpa, eu falei clássico, mas é um termo equívoco. Mas as 7 artes liberais, elas são divididas em trivium e quadrivium. O Boécio parece que foi o primeiro que cunhou esse termo do quadrivium, né? Que é a base, basicamente, da matemática. Não uma matemática contemporânea que não conversa, mas principalmente essa matemática clássica, tá? Que é aritmética, astronomia, música. Aliás, a música ela tem esse fundo matemático. Muitas pessoas que têm ali o estudo da música, estuda a música mesmo, né? A questão da partitura, essa música mais clássica, ela desenvolve muitas habilidades matemáticas. E tudo isso era ensinado na educação das 7 artes liberais. Eu fiz um vídeo só sobre isso, depois vou ver se eu consigo colocar aqui nos comentários, tá bom? Mas ela tá no YouTube, é facinho você achar. E ele foi um dos primeiros, então, que criou esse conteúdo do quadrívio. E ele tentou empreender, né? Empreendeu, na verdade, uma síntese entre Platão e Aristóteles. Por quê? Aqui é algo importante para a gente entender também. Muito se divorciou Platão de Aristóteles, né? E realmente, eles têm pontos divergentes. Porém, é preciso lê-los também numa ótica de mestre e discípulo. Aristóteles trouxe soluções muito maiores para muitos problemas, mas de muitos questionamentos que só começaram por causa de Platão. Tá? Então, aliás, é muito importante você aqui que quer estudar filosofia, que quer entender, não existe um verdadeiro filósofo hoje, nenhum estudante de filosofia, vamos dizer assim, muito menos professor de filosofia, que não domine Platão e Aristóteles. Aliás, muito das críticas que existem sobre modernos e contemporâneos, vemos vários que são aí filósofos estudados que não se dedicaram a entender as ideias de Platão e Aristóteles e por isso escreveram aberrações. Então, se eu pudesse dar uma dica muito grande, eu vou repetir essa dica quando eu falar de Tomás de Aquino. Platão e Aristóteles deve ser um horizonte a ser contemplado por você. Tá? Estudar Platão, estudar Aristóteles, tá? Entender tudo isso e, claro, vir dialogando com problemas modernos, obviamente, para não ficar uma coisa desencarnada. Mas precisamos voltar a entender os primeiros questionamentos. Mesmo que não comunguemos com as primeiras respostas, com as primeiras reflexões, mas precisamos começar lá. Tá bom? Isso é muito importante. Então é mais ou menos isso que a gente pode tirar de Boécio. Depois nós começa aquele renascimento corolígio, né? De como educar mais, uma questão mais pedagógica. Tá? Então surge a escola de Aosta e a de São Vítor. São famosas, principalmente a escola de São Vítor. E tem os seus dois principais aí proeminentes representantes, que é o Santo Anselmo, de Aosta, né, e o Hugo de São Vítor.
Então, eles são dois grandes autores, tanto da parte filosófica, filósofos, tanto também pedagógico, principalmente o Hugo de São Vito. Acontece hoje um movimento muito grande pedagógico para alguns escritos dele. Na bibliografia de hoje tem também uma indicação do livro principal, um dos principais, né, que é o Didascalicon. E Santo Anselmo, ele tem um argumento ontológico da existência de Deus que, bom, depois vai ser muito criticado, mas existe muitos contemporâneos que têm estudado o argumento ontológico sob uma lógica modal. Existem muitas teses de mestrado surgindo sobre isso, que ele dizia o seguinte, o que Santo Anselmo ele vai dizer? Que Deus, ele tentando encontrar um argumento que justificasse a existência de Deus é o ser cujo não se pode pensar nada mais. Então não existe nada mais que possa ser pensado. Essa é a ideia. Então, o que acontece? Nós podemos pensar várias coisas. E tudo que você pensa, né, existe somente, bom, primeiramente na imaginação. Seja o mais forte, mais poderoso, enfim. Só que o que acontece é que qualquer realidade que exista, ou seja, né, é meio tautológico isso, uma realidade que existe, se é realidade é porque existe, mas para ficar claro, uma pedra, ela é mais perfeita do que um ente só de razão, porque existe um ser ali. Então, e aí ele vai colocando degrau a degrau uma hierarquia. Então, primeiro só o que pode ser pensado, depois o que existe. E aí ele chega, indo construindo uma coisa, tem que existir algo cujo não se pode pensar nada além daquilo. E que existe na realidade. E esse é Deus. Então ele traz esse argumento, ele tem tanto o monológio quanto o proslógio, são dois livros interessantes. O proslógio está pela editora Concreta, inclusive bilíngue, se eu não me engano. Tá? Posso estar equivocado aqui, mas é bem interessante isso, para quem quer ler. Não coloquei na bibliografia de hoje, mas vale a pena. Tá? E Hugo de São Vito, também com a questão pedagógica, o didascálico, a arte de ler, né, meditar, enfim. Tem opúsculos, né, de livre acesso também na internet, muito citado por Tomás de Aquino logo em seguida. Então esses são os dois mais proeminentes expositores dessas escolas, tá bom? Depois nós temos aí Pedro Abelardo e Pedro Lombardo, esses dois Pedros que muitas vezes são confundidos, né? Eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples para você não confundi-los mais. O Pedro Abelardo, que é o da imagem aí, né? Abelardo e Heloísa, ele era um professor de lógica e para ser professor na Idade Média tinha que ser celibatário, né? Era uma das condições. E ele era um professor particular da Heloísa. E Heloísa, ela era muito avançada em questões lógicas. Ela era, dizem, ser uma aluna sensacional. Imagine o Abelardo, um lógico, dando aula para uma aluna que, né, tem toda essa... ele descreve, né, ele a descreve num livro chamado História das Minhas Calamidades. E, enfim, não recomendo esse livro, não. Tá? Enfim, é um livro meio quase erótico, enfim. Ele conta como que foi esse processo, né, de apaixonamento por ela.
E o cara se encantou pela mulher, porque, pô, boa de lógica, etc. Né? E Pedro Abelardo, nasceu em 1097, morreu em 1142. Uma das questões que mais ele brigou foi a questão do problema dos universais. Né? Só que ele teve essa pulada de muro, né? Vamos dizer assim. E aí ele teve um filho chamado Astrolábio. Nome estranho, né? Mas em vez de a gente focar tanto nessa polêmica da questão do romance dele, parece que tem um filme também, Em Nome de Deus, que é deles. Também não recomendo tanto, mas para quem quer é isso aí, tá? E o problema dos universais é o seguinte: a humanidade, né? Ou seja, a minha essência, esse ser homem, que me faz ser um com todos os seres humanos, ele existe de que maneira? Como resolver esse problema da humanidade? Sabe? Não dá pra gente se aprofundar tanto, mas vamos, se vocês estão entendendo. Tipo, o, o que me faz ser homem? É a minha essência. A gente vai ter uma aula de metafísica, né, que vai explicar mais sobre a questão da essência. Mas é algo universal, ou seja, comum de todos. Todos os homens são mortais. A mortalidade é uma condição universal nossa. Essa humanidade, como é que ela existe em mim? E aí nós temos alguns posicionamentos, né? De Guilherme de Champeau acredita que é um hiperrealismo, enfim, uma coisa que existe antes das coisas, ou seja, existe esse universal em si mesmo. São Tomás de Aquino, que na minha visão é o mais coerente, existe nas coisas, né? Então é a essência. É uma metafísica mais coerente, na minha visão. O Pedro Abelardo vai defender que é fora das coisas, como um conceito, por isso que ele é um conceitualista. E depois vai vir Guilherme de Ockham, que vai falar que isso não tem relação estrutural nenhuma com as coisas. Fundando o nominalismo. Fundando não, né? Desenvolvendo ainda mais o nominalismo. Tá certo? E aí nós temos Pedro Lombardo, muito confundido, né, com Pedro Abelardo, mas é o Lombardo, que daí ele foi bispo de Paris. O sucessor do Pedro Lombardo foi o Maurício de Sully, que foi o construtor da Notre Dame. E foi ele que escreveu aí o Quatuor Libris Sententiarum, que é os 4 livros das sentenças. O que são os 4 livros das sentenças? Basicamente compilações bíblicas e dos padres da igreja. Quem são os padres da igreja patrística? São os primeiros padres ali, século I, segundo, terceiro, bom, acaba em Agostinho. Tem gente que estende até um pouco mais. Mas são todos esses primeiros sucessores do cristianismo. Essas obras, que existem inclusive no Brasil pela editora Paulus, umas edições verdinhas incríveis, indico todas, tá? Vai ser muito importante essa obra das sentenças do Pedro Lombardo, principalmente por causa de quem fez os comentários deles, né? Que é principalmente, né, Alberto Magno, enfim, e principalmente Tomás de Aquino. Tá? Então isso é muito importante a gente entender sobre o Pedro Lombardo. Antes de entrar propriamente em Tomás de Aquino, vale a pena a gente falar aí do século XIII, que tem essa filosofia árabe também, né, com Avicena, Averroes, começa a ter o Aristóteles de volta na discussão, porque ele tinha sofrido uma censura, achavam que tinha muita coisa que era contra a fé, que não tinha tanta relevância, e os professores tinham acesso a isso para poder mostrar para os alunos o que valia a pena ou não. E então começa um ressurgimento de Aristóteles, e Avicena e Averroes são uma filosofia islâmica, e tem algumas coisas interessantes neles. Aí depois tem Maimônides,
uma questão mais judaica. E chegamos em São Alberto Magno, que vai ser o mestre de Tomás de Aquino. Vamos passar para não ficar tão longo esse vídeo, porque depois eu vou dar mais indicações para quem quiser estudar melhor. Vamos falar de Tomás de Aquino, que é o mais santo dos sábios e o mais sábio dos santos. Nunca escondi isso de ninguém. Para mim, ele é talvez o maior gênio de toda a história, diante das condições que ele tinha no século XIII. Eu fico assim, toda vez que eu leio as obras dele, eu fico falando assim, meu Deus, eu estou no século XXI, eu tenho acesso a muito mais coisa e não consigo produzir 1/1000 do que ele produz. E eu vou mostrar isso para vocês, né? Essa pessoa gostando da linha dele ou não, mas ele é incrível. Ele nasceu em Roccasecca, né, de uma família nobre lá da Itália, viveu 49 anos apenas, e ele quis ser monge mendicante. Na época surgiu principalmente 2 ordens na igreja para responder a algumas situações, e surgiram o franciscanismo, né, com São Francisco de Assis, muito conhecido, e os dominicanos com São Domingos. As 2 ordens eram mendicantes com algumas especificidades né, de cada um. Os dominicanos eram a ordem a ordem dos pregadores. Eles tinham essa missão de pregar, de ensinar mesmo. E Tomás de Aquino, de uma família muito nobre, queriam que ele fosse beneditino, porque os beneditinos na época tinham certo glamour, né? Tinha uma ligação ali com a questão do poder do rei, e aí tinha alguns problemas de reis com o papa. São períodos bem conturbados, né, que merecem aí aulas só sobre isso. E quando ele pega para decidir a vocação, ele nada tira da cabeça dele que ele quer ser mendicante, e os pais dele não admitem isso de forma alguma e prendem Tomás de Aquino por 1 ano numa torre. Tá? É mais ou menos como esse período de coronavírus que temos. Só que como ele aproveitou esse isolamento dele? E nesse ano que ele ficou preso na torre, ele leu as sentenças de Pedro Lombardo, que é a compilação bíblica e de toda a patrística. Então, de um lado ele tinha a patrística, né, dizem num braço, e no outro a lógica aristotélica. Então ele estudou muito isso. Ele estudou muito a patrística e muito Aristóteles. E isso foi totalmente decisivo para toda a estrutura das obras dele. Porque se você não tem acesso, né, logo a gente vai ter aula de lógica também, semana que vem, né? Se você não tem acesso e um desenvolvimento lógico para entender as coisas, você acaba criando algo muito frágil. E por isso a obra dele é tão incrível, é tão subsistencial, sabe? Tem substância, como dizia os antigos em relação a algumas comidas. Então ele vai realizar de uma maneira incrível a síntese entre fé e razão, graça e natureza, problemas que assolavam a academia daquela época. E ele trouxe então Aristóteles para o debate e desenvolvimento com o cristianismo. Alguns falam que batizou Aristóteles. Esse termo é muito equivocado. Né? Fala que Agostinho batizou Platão e Tomás batizou Aristóteles. É muito equivocado. Porque em Tomás de Aquino tem muita coisa platônica, tem muita. Aliás, Agostinho é o autor mais citado por Tomás, e não é Aristóteles. E Agostinho tem muito mais influência platônica do que aristotélica. Tá? Então, cuidado com essas generalizações que se fazem, tá, sobre Tomás de Aquino. Eu vou explicar para vocês basicamente como funciona a estrutura das questões da Suma. E, sei lá, se imagine você construindo algo assim. Porque essa é a parte mais fantástica para mim. Tá? Basicamente são 6 partes dentro da Suma Suma contra os gentios, Suma teológica, enfim, todas as disputas realizadas ali. Então tem uma questão lá. Né? Por exemplo, vamos falar, Deus existe?
É uma questão que está logo no primeiro volume da Suma Teológica. Então tá lá a pergunta: Deus existe? Então essa é a questão. Então colocou a questão. Aí, segundo ponto, parece que ele supõe o contrário. E, gente, esse ponto 2 é algo extraordinário. Tomara que você consiga pensar isso junto comigo. E tome isso como um hábito a partir de hoje para todo o questionamento que você tiver na sua vida. Porque o grande problema hoje das pessoas é que elas não são capazes de pensar no contrário. Elas não conseguem pensar se... E se eu tiver errado? Sabe, as pessoas têm uma opinião, elas querem provar aquela opinião a todo custo. Ao invés de olhar o contrário e falar assim, vamos tentar provar o contrário para ver se é isso mesmo? Vai que o contrário tem razão. Então, quando você tenta provar o contrário e não consegue, você mostra que a sua visão é mais forte. Olha que coisa extraordinária isso. Então, por exemplo, Deus existe? Aí ele vai falar assim, parece que Deus não existe. O cara é um freio. Você não pode pegar essa parte e recortar, né? E achar que tá fazendo uma... nossa, olha lá, ele falou que parece que Deus não existe. Muita gente tem dificuldade de ler Tomás de Aquino por causa disso. Então eu tô te dando uma chave de leitura aqui para entender. Tá bom? Parece que Deus não existe. Bom, baseado em que então que ele está falando isso? E aí ele começa a resgatar os argumentos sobre isso. Por exemplo, parece que ele não existe, como disse o fulano de tal, que é isso, isso e isso. Então Deus não pode existir por causa disso. Argumento 2. Deus não existe porque olha o sofrimento do mundo. Deus não existe por causa... Sabe todas as objeções que existem sobre se Deus existe ou não? Tá lá. Ele vai elencando uma por uma. Ele começa a colocar os argumentos. E aí ele coloca no ponto 4 sede contra. Que é o seguinte. Em sentido contrário, tem esse argumento aqui. E ele coloca uma frase de alguém, de uma autoridade. Então ele chama para o debate várias teses. E ele chama pro debate e fala, em sentido contrário tem esse aqui que rebate também tudo isso aqui. E aí no 5 ele diz, respondo. E aí ele dá a definição. Só que ficou os argumentos para trás. Então como que acontece? Aí ele começa a responder objeção por objeção. Ele diz, quanto à objeção 1, é isso, isso, isso. Quanto à objeção 2, é isso, isso, isso. Quanto à objeção 3, é isso, isso, isso. Olha que obra, meus amigos. Que obra. Que obra. Se você nunca leu nada de Tomás de Aquino, tenta arrumar, sei lá, as 10 primeiras questões da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Faz esse exercício. Eu não coloquei na bibliografia, mas eu estou falando agora. Procura as 10 primeiras questões de Tomás de Aquino e lê isso. É inspirador. É inspirador. Tá bom? Vamos seguir, senão se deixar eu fico falando Tomás de Aquino a noite toda. Tá? E aí vem um franciscano para, meu Deus, coloca umas coisas infelizmente ali que vai totalmente fora da realidade, que é o Guilherme de Ockham. Ele vai com o nominalismo, falar que essa questão de universal é uma estrutura totalmente fora, não tem nada a ver com a realidade dos entes, uma metafísica totalmente equivocada. E ele vai inaugurar a navalha de Ockham. Essa navalha de Ockham é o seguinte, que é a multiplicidade, né, a pluralidade, ela não pode ser colocada sem necessidade. Então
ele vai fazer esse enxugamento, vamos dizer assim, de todos os argumentos, que é muito perigoso. Né? Nesse ponto, Nietzsche tem razão. Né? Nietzsche ele tem uma frase que fala assim: tem alguns livros que seriam mais breves se não fossem tão breves. Né? Você pega um livrinho pequenininho assim, você lê e fala, nossa, mas tem que ficar agora, eu vou ter que ler outra vez, eu vou ter que ler um comentador porque não explicou direito. Então, esse livro teria sido mais breve se ele tivesse sido, se tivesse multiplicado ali algumas palavras para explicar melhor, para ter sido um tratado melhor explicado. Então o Guilherme de Occa ele vai basicamente fazer isso, vai inaugurar o nominalismo e aí vai lançar vários problemas de linguagem, vários problemas, inclusive contemporâneos. Guilherme de Occa vai inspirar muitas questões problemáticas em relação a isso. Tá bom? Bom, vamos para nossa bibliografia da Idade Média, sem muita enrolação, tá? História da Filosofia, Giovanni Reale, volume 2, já indiquei o volume 1, tá? Vamos falar de breve introdução ao tomismo, Cornélio Fabro, para quem quer saber mais de Tomás, edições Cristo Rei, tá? Tem o livro ali do Paulo Faitanin, que foi meu mestre, meu professor, saudações, tá? O caderno 11, dá para encontrar isso na internet, tem PDF, tá? Introdução ao tomismo, Paulo Faitanin, se colocar isso aí acha fácil, tá? No site da Aknat. Temos aí o livro A Filosofia na Idade Média, de Etienne Gilson, uma das grandes autoridades sobre o assunto. Também vou indicar para vocês A Consolação da Filosofia, que é o livro de Boécio, o livro mais belo sobre esse assunto. Meu Deus, que livro extraordinário, tá? Precisa ser lido. Um manualzinho de filosofia medieval também muito bem completo para principais questões, que é do Saraniana, né? Ele é das edições do Raimundo Lully ali, bem interessante. Eu já indiquei a introdução à filosofia dessa edição, que é do Tomás Melendo, aqui é do Saraniana, que é filosofia medieval, das origens patrísticas até a escolástica barroca. Então, a tradução é do Fernando Salles. E primeiro livro, se você quer eu queria entender mais sobre tomismo, aprofundar mais depois de ler tudo isso aí, essa questão mais, se quiser algo mais focado em Tomás de Aquino, eu quis indicar isso aqui para vocês, do Torrel, né? Torrel aí, que seja, Jean-Pierre Torrel, ele é um dominicano e ele tem esse livro, Iniciação a Santo Tomás de Aquino, Sua Pessoa e Obra, das Edições Loyola. É um calhamaço, ele é um pouco mais denso, ele é um pouco mais complexo, é para quem quer fazer um aprofundamento mesmo em Tomás. Tá? Depois de ler tudo isso aí, segue essa dica. Eu acho que vale muito a pena. Tá bom? E chegamos então ao final da nossa terceira aula. Quero agradecer você que está acompanhando essa jornada. Quero pedir demais que você me ajude compartilhando essa live com pelo menos 2 pessoas, explicando o que ela pode encontrar nessa aula. Isso vai me ajudar demais, você não tem ideia. Tá? Se inscreve se você não se inscreveu, deixa o like, porque tudo isso ajuda em algoritmos aqui na internet para se tornar mais relevante. Estou deixando esse conteúdo de forma gratuita para você, mas em troca eu quero te pedir isso. Tá? Me ajude a divulgar, levar esse conhecimento, esse estudo para tantas pessoas que querem encontrar uma forma mais saudável de estudar a filosofia, às vezes não encontram. Tá bom? Conto com você. Se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, entre. Se você tem alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Ou se você preferir, pode ir no meu Instagram. Link está no comentário. Eu abro caixinha todos os dias para a gente bater um papo. Tá bom? Então, amanhã, aula de História Moderna. Vamos começar com René Descartes e vamos terminar antes de Nietzsche. Tá? É isso. Que desejo a você bons estudos.